Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 9 de abril de 2025. Pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. E a gente continua ainda com muita volatilidade, considerando essas notícias que a gente está tendo no mundo, né? Essa guerra comercial que está se estabelecendo. Então a gente está tendo muito impacto em relação à movimentação, tanto do índice quanto dos demais ativos, bem como as bolsas, né? Para fora, internacionalmente falando. A gente chegou numa região muito interessante aqui em relação ao gráfico, né? Esquecendo um pouquinho a questão das notícias agora, a gente chega numa região de muito interesse aqui, certo? Então a gente observa que ontem, inclusive, a gente teve uma violação dessa região, né? A gente está vendo aqui o semanal, ó. O semanal ele está superando os 61,8% da retração, então abrindo margem para que ele venha buscar, né, esse 76,4 aqui, nessa região de 122.700 aproximadamente, tá? Então, ficaríamos bem atentos em relação a essa região, então ele pode chegar ali, não são muitos pontos, né, em relação ao fechamento de ontem, ali é coisa, deixa eu ver aqui, de 1.100 pontos, para essa volatilidade que a gente está encontrando durante esses dias é bem pouco, né? A gente entende ser plenamente possível buscar essa região. Vamos ficar atento como ele vai se comportar, se ele vai ter sucesso em se segurar nessa região. Seria muito interessante se o índice conseguisse segurar aí, mas diante de todo o contexto, fica bem difícil de fato ele conseguir se manter aqui nessa região. Tá? Tirar um pouquinho essa marcação e vamos para o diário agora. O diário, o diário mostra que entrou muita força vendedora ontem, né? A gente teve um candle de indecisão no candle 66, mas o candle 67 mostra muita força vendedora. E se a gente construir aqui as possibilidades de alvo, né? A gente vai entender, ó, se a gente pegar uma projeção, pegar esse topinho do 63 aqui, levar até o fundo do 66 e considerar o próprio candle, tá? Na máxima dele, a gente vai ganhar um alvo aqui na região de 119.900 para 100%, certo? Bem como 114.300, né? Para 161,8%. Então a gente abriu bastante alvo para baixo. Acho que o mais provável, se a gente de fato for continuar caindo, é buscar esse primeiro alvo de 100%. E aí depois, a partir dali, a gente consegue fazer novas análises. O cenário internacional não indica que a gente vá ter respiros por hora. Então, dependendo muito das notícias, e é obviamente que qualquer tipo de notícia que agrade o mercado pode fazer nossos preços começarem a subir de forma muito volátil, muito rápida, né? Assim como a gente teve aquele outro candle, um outro dia desses aí de 2, 3 mil pontos em coisas de 5 minutos. Então, a gente tem que ficar bem atento em relação, né, a esses tipos de movimentação, que foi esse candle 2 aqui, tá vendo? Ele subiu aí 2.800 pontos rapidamente. Então a gente tem que ficar atento como que esse cenário internacional vai interferir no gráfico. Mas falando de gráfico, a gente olhando para os 60 minutos aqui, ó, a gente consegue ver que ele foi lá testar a média 17 períodos, falhou.
né? Eu chamei a atenção ontem para essa média de 9, que se ele se mantesse abaixo da média de 9 eu via mais quedas. Então o que ele fez ontem? Ele foi lá fazer uma correção. Então se a gente pegar aqui e observar, ó, ele buscou uma correção no 76,4 ontem e aí já conseguiu não, na verdade ele começou a cair novamente, né? E começou a escorregar a partir dali. Então a gente observa que foi uma correção, ele sentiu a região, e aí depois ele veio, testou a média. Inclusive ele testou a média de 9 aqui, ó, no começo do dia. Subiu, ganhou força, parecia que o índice ia se recuperar, porém depois com algumas outras notícias ele acabou que virou para queda e foi embora, né? E aí depois disso ele só respeitou a média de 9. Então eu acredito ainda que enquanto ele manter esse padrão de toques na média de 9, eu vejo mais quedas. Infelizmente, a gente vê mais quedas para os 60 minutos. Se a gente traçar outro alvo aqui pelo 60, onde a gente pegue esse topo aqui, tá? Até o fundinho desse 5 aqui, e aí levando para esse topinho que ele deixou ontem, ó, a gente vai ganhar um alvo de 100% que foi cumprido ontem, tá? 161,8%. Já seria um pouco mais abaixo do 76,4, daquela marcação que a gente fez ali no semanal, e os 200% ele bateria ali exatamente, né, na região de 100% daquele alvo que a gente projetou ali no diário, tá ok? Então a gente tem grandes possibilidades desse preço chegar ali. O que eu estou vendo para hoje? Estou vendo que de repente ele possa entregar uma correção pequena aqui na região, né, da média de 9 períodos. E aí a partir disso de repente já virá para novas quedas aqui, ó, tá? Aí ele viria testando a região, retesta a mínima do dia anterior e depois faz uma perna aqui buscando possivelmente esse alvo, tá? Então seria o que eu poderia estar vendo para hoje, tá? Para os 60 minutos. Eu também não descarto uma possibilidade aqui de repente ele dar uma puxada mais forte. Isso é o menos provável, tá? Se ele quisesse de fato reverter, né, fazendo isso daqui, tá? Então, infelizmente, em relação à questão do contexto externo, a gente fica meio que com a imprevisibilidade do que o gráfico pode apresentar. O que eu vou chamar a atenção para vocês é que o 15 minutos vem respeitando muito bem as médias. Então, toques nas médias podem nos dar mais oportunidades de venda. Então, a gente poder continuar vendendo enquanto ele toca na média, respeita. E enquanto ele vier mantendo esse padrão e respeitando isso, a gente pode de fato seguir fiel às vendas, né? Ó. Então, aqui com essa correção de ontem, aqui, ó, ele já abriu um alvo aqui para uma região dos 122.300 e posteriormente ali no 121 mil, tá? Então, eu teria esses dois alvos para o 15 a partir desse último movimento que ele entregou aqui, certo, pessoal? Então vamos ficar atento. Eu vou pegar essa última perna dos 60 aqui, só para vocês verem, uma outra projeção de alvo aqui, ó, para a gente poder entender um outro alvo aqui, ó, que ele poderia entregar, ó. Essa correçãozinha aqui, essa puxada que ele deu aqui acima da média, ó, a gente abre um alvo para os 122 mil e 161 para os 120 mil, que é o alvo do diário. Então eu vejo bem pertinente esses dois alvos aqui. Eu vou deixar uma marcação para vocês acompanharem aqui no 122 e 200 também. Então são os alvos mais prováveis que eu vejo para hoje, tá? Primeiro alvo aqui na região dos 122 e 200 e o segundo alvo aqui na região dos 119 e 900 aproximadamente ali, 120 mil. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu curtir aí. Só lembrando que não se trata de recomendação de compras e nem de vendas. Bons trades e até amanhã.